Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do MedLife. A gente vai fazer mais um podcast aqui com presenças ilustres para falar um pouquinho sobre a área da saúde, falar um pouco sobre saúde mental, falar sobre saúde mental dos estudantes universitários. Esse é o nosso tema do episódio de hoje. Então a gente vai estar trazendo aqui alguns professores, alguns médicos para conversarem com vocês, conversarem com a gente. Então aqui vou estar trazendo para vocês o professor João Paulo, professor de psiquiatria da São Camilo, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. A Isa também, nossa colega de Votuporanga, que vai trazer aqui um pouco sobre como é ser também uma avaliadora do MEC, que é algo super diferente que a gente está tentando entender aqui com ela nessa conversa também, como que é essa visão do MEC para as faculdades em relação à saúde mental. E também a Tati, que já participou aqui outras vezes com a gente e está de novo aqui para contar um pouquinho da experiência dela com empresas e saúde mental. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Mais um episódio para a gente falar um pouquinho. Então, professor João, se quiser se apresentar um pouquinho também para o público. Tá bem. Muito obrigado, Jaime, pelo convite. Eu agradeço bastante e também estou feliz em conhecer a Tati e a Isa. Você eu conhecia já há algum tempo, né? E, bom, eu sou João Paulo, eu sou médico psiquiatra, me formei no final dos anos 80 e fiz residência em psiquiatria no início dos anos 90. Nasci aqui em São Paulo, sempre morei aqui em São Paulo. E atualmente, depois de fazer mestrado e doutorado, eu dou aula na Faculdade de Medicina, aliás, no curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo, aqui no Ipiranga, em São Paulo. E por já estar dando aula há cerca de 15 anos, então um dos focos das nossas elaborações, não tem como, acaba sendo a saúde dos nossos alunos. E acho que é por isso que o Jaime me convidou para estar aqui hoje, né? E, então, muito obrigado. Espero que a gente tenha um bom bate-papo. Isa. Obrigada, estou lisonjeada. Obrigada, Jaime, pelo convite, de estar interagindo aqui com pessoas fantásticas, que a gente teve o prazer de fazer uma pequena introdução ali para conhecer um cadinho, né? E eu sou docente do ensino superior desde 97. Atualmente estou procuradora institucional da Unifev, é um centro universitário no interior de Votuporanga, né, no interior de São Paulo, e também sou avaliadora do INEP, sou do Bases, componho o Bases, e a gente está participando aí de uma construção de um novo instrumento avaliativo. Eles estão ali em chamamento público, para que todos possam se pronunciar, aliás, hoje é o último dia, e em especial nós temos aí a dimensão 4, que é bem-estar e saúde, para podermos avaliar as instituições e cursos. Esse instrumento em específico é de curso. Perfeito. Esse eu vou querer saber um pouquinho mais a Com respeito certeza. também. Tati. Sensacional, eu estou aqui, eu sou a Tatiana, eu represento a Simplesmente Corpo, com esses convidados ilustres aqui. A Simplesmente Corpo é uma empresa que trabalha com saúde mental dentro do ambiente corporativo. Eu sou professora também da pós-graduação de 3 universidades, então tenho bastante contato com os alunos, e o universitário precisa sim ser abordado. Acho esse tema, Jaime, interessantíssimo, porque nós estamos aí trabalhando o começo, a evolução da pessoa. E todo esse trabalho mental vai trazer assim um profissional diferente, qualificado. E o que a gente pode hoje auxiliar, trazendo o nosso trabalho dentro das empresas, ele é por 6 meses, o mínimo. É um prazo para você desencadear ali uma expansão de consciência para a partir daí poder fazer modificações. Agradeço muito esse convite, Jaime. Nós estamos na parceria com vocês, da Médicos, há algum tempo, e é sempre bom estar aqui. Obrigado. A gente vai falar então um pouco, como vocês puderam perceber, sobre saúde mental em instituições. Hoje, essas instituições que a gente vai estar falando são as faculdades. Então, assim como Simplesmente o Corpo trabalha com instituições, trabalha com organizações, ela está olhando também para faculdades, porque a gente sabe que as faculdades também são empresas que precisam entender seus discentes, seus docentes, entender como falar sobre saúde mental dentro da instituição. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Até, Isa, você comentou sobre isso dessa nova ferramenta de avaliação, né, desse novo instrumento. Queria saber um pouquinho mais dele, como que é feito esse olhar para as faculdades, como é feita essa checagem de determinados pontos relacionados à saúde mental. A saúde mental é algo que está bastante em voga, é algo que está bastante preocupante, é um assunto bastante delicado. E quando se trata de instrumentos avaliativos, aí eu vou falar em nome do INEP, né? O diretor de avaliação, Ulisses Teixeira, está desenvolvendo um excelente trabalho, né, em parceria aí com vários consultores,
a elaboração desses instrumentos, né? E especificamente a dimensão 4, né? Saúde e bem-estar. Não só nele existe, ele vai permear em outros indicadores, são quatro dimensões, organização didática pedagógica, corpo docente, infraestrutura e bem-estar e saúde. Na dimensão 4 são diluídos em outras peculiaridades, no caso, cursos de engenharia, cursos de medicina, que têm suas peculiaridades, né? E também, quando você fala, no instrumento antigo, a gente sempre tinha uma preocupação que está prevista no decreto 9235, que é em relação ao bem-estar deste estudante. E aí, comumente se chama, quando a gente vai fazer as avaliações institucionais, apoio ao estudante, núcleo de apoio psicopedagógico, social, enfim, cada instituição tem autonomia para fazer a constituição deste núcleo que vai acolher esse aluno. E em alguns projetos também faz o acolhimento do técnico administrativo e dos docentes, né? Qual é a grande preocupação? Quando você pensa para uma DCN, você olha para essa DCN, que você tem que desenvolver o perfil profissional deste egresso, deste ingressante, né? Ao decorrer do curso, ele vai passar por várias competências, várias habilidades que ele vai ter que desenvolver. Então, tanto o meu docente quanto toda a infraestrutura tem que estar preparada para este perfil do egresso, né? E quem são os docentes que estão ali para ajudar nessa construção desses saberes, desses conhecimentos? Como eles estão? Porque não só o aluno também tem essa dependência, essa vontade de... Estou em fase de transformação, como você disse, né, Tati, no ingresso. Eu estou aqui tendo que definir a minha carreira acadêmica, definir a minha carreira profissional, para onde eu estou, para onde eu vou, né? Se eu realmente fui assertivo na tomada de decisão para essa profissão. Então, tem tantas dificuldades, fora a sobrecarga de atividades que esse estudante tem, né, que não são poucas. Então, você tem tempos protegidos de estudo, E o professor também acaba se estressando, porque ele tem que também se adaptar com as novas TICs, né? Então, assim, eu estou desde 97 também atuando na educação. Quem era a ISA em 97 e quais são as tecnologias de informação e comunicação que a ISA tem hoje, em 2025, para tentar transmitir esses saberes, né? Para dialogar com os grupos. Então, essa construção, né, em torno do conhecimento, em torno de atender todas as DCNs e atender todas as competências necessárias para desenvolver esse perfil de aluno, tanto docente, quanto técnico administrativo, quanto estudante, tem que ter um apoio. E aí, nas avaliações, a gente tem que olhar para essa infraestrutura. Como é que essa instituição de ensino superior está cuidando, né? Está acolhendo as dificuldades, está sanando, está acolhendo, está olhando para os cuidados que a gente tem que ter, tanto do docente quanto do aluno, porque ele está nessa transformação, é uma sobrecarga de trabalho, mas também para o docente é uma sobrecarga de trabalho. Ele tem lá suas funções acadêmicas, suas funções profissionais, às vezes é um consultor, às vezes tem o seu consultório, tem que preparar a aula, tem que se envolver com essas tecnologias, atender o aluno, ler uma proposta de trabalho, atender, desenvolver um grupo de estudo, atender, fazer um trabalho de conclusão de curso, se atualizar, publicar. O professor recentemente publicou um artigo, foi isso? No nosso blog. Foi muito interessante o artigo, parabéns pelo artigo, viu, professor? Muito obrigado. Gostei muito. Então, a gente está o tempo todo se conectando, né, e atuando. Então, e a gente tem os outros papéis, né? A gente é mãe, é filha, né? É esposa. Então, a gente tem tantos outros papéis na comunidade na qual a gente está inserido para desenvolver. Isso tudo nos estressa, nos dá angústia, nos dá adrenalina, né? A gente fica, e aí, será que eu vou dar conta do recado? E até isso que você comentou dos docentes, né, e como eles estão preparados para ajudar num suporte a esse discente, a esse novo ingressante à faculdade, né? A gente fala aqui muito na Médicos de cuidar de quem cuida de nós, no sentido de que os médicos também precisam de cuidado para poder cuidar dos outros. E o professor também precisa que a faculdade, que a instituição olhe para ele, que dê ferramentas para ele, que dê opções para ele conseguir abordar um aluno, às vezes, que ele vê que não está tão legal, ou que está com sintomas ou sinais ali que podem parecer para ele, sinais de alerta ali. Então, às vezes, você dar ferramentas para o professor, instrumentalizar isso mesmo, e até na questão de informações para o professor, então ele consegue atuar nessas ocasiões de uma maneira mais tranquila, até se sentindo melhor em casos como esse, né? Vocês já passaram por alguma coisa nesse sentido, de algum aluno, algum discente que vocês perceberam alguns sinais, vocês chegaram a conversar alguma coisa relacionada com ele, ou falar, você tá tudo bem, às vezes está faltando muito na aula, às vezes a gente está te vendo muito quietinho ou não participando. Chega também a vocês situações como essa, ou fica complicado, bom, aqui é um limite do ensino, será que eu chego ali para falar ou não? Queria saber um pouquinho de vocês em relação a isso. Bom, posso... Por favor. É um limite complicado, porque muitas vezes um professor de psiquiatria como eu pode perceber ou inferir ou ter alguma hipótese a respeito de um possível sofrimento que um determinado aluno esteja passando, mas a gente
está ali na condição de um docente que vai avaliá-lo, que vai dar nota, né? Estamos ali na condição de um docente que o aluno tenta agradar para poder passar de ano na faculdade. Né? Então a gente tem que abordar com muita delicadeza, na hora certa, com muito tato. Via de regra, os alunos já têm muitas vezes um receio de se abrir ou de contar para os docentes da própria instituição onde eles estão as nuances em detalhes dos sofrimentos pelos quais eles estão passando. E é natural, ele está preocupado com a própria reputação, ele está preocupado com aquele olhar que desde a sua família lá atrás e até aqui todo mundo lança para ele e fala: será que esse cara tem capacidade de ser médico e tratar de alguém? Né? Será que esse cara tem potencial para isso? Então, dificilmente esse aluno traz para o próprio ambiente onde ele está estudando as suas necessidades mais primevas ou mais importantes, né? E muitas vezes a gente acaba tendo que aceitar a resposta que o aluno nos dá, de que, professor, eu já estou passando na minha terapia, ou eu já estou tomando tal ou qual remédio, eu já estou indo num psiquiatra fora daqui. Ou às vezes o aluno não fecha com essa resposta o diálogo, mas aceita uma indicação que a gente geralmente faz para o núcleo de apoio psicopedagógico da própria faculdade, que está ali para ajudar, né? Mas eu sempre fico um pouco com o receio de que esse problema não tenha sido completamente resolvido por esses instrumentos de apoio psicopedagógico locais. E é por isso que eu sempre vi a proposta da Médicos com muito otimismo, porque eu creio que a gente precisaria ter, talvez, pensando aí num médio prazo, um grande consórcio de instituições em que a gente trocasse ajuda, né? Pessoas da sua instituição que estão precisando de ajuda, venham ter ajuda comigo e meus outros colegas psiquiatras, psicólogos do núcleo de apoio, que talvez possamos ajudá-los de uma forma um pouco mais ética, né? E assim como os da nossa instituição, trocando, a gente manda para a sua ou para a sua e trocando instituição. Ensinamentos também, né? Trocando claro, aprendizados desse processo todo, que são independentes de uma instituição ou outra, né? Isso Sim. tem a ver com os alunos, com pessoas. Então as faculdades também têm que se conversar para entender como agir da melhor forma entre elas, né? Sim. Isso e ainda o é algo que doutor está trouxe um ponto Sim. que eu achei extremamente relevante. Justamente as instituições, assim como de ensino, assim como as empresas, às vezes ofertam a possibilidade de um atendimento psicológico, psiquiátrico. O problema é o desconforto ou daquele funcionário, daquele aluno, a expor uma dor numa instituição onde ela está ali o dia inteiro, frequenta. Então, ele está ali para ser perfeito. Ele está ali para ser perfeito, né, doutor João? E o que acontece? Quando o Jaime traz a plataforma da Médicos, que ela se distancia desse local, existe uma segurança do colaborador ou do aluno em utilizar aonde ele se sente o quê? Protegido. Sim. Então, é muito importante esse distanciamento e essa interface que o doutor pontuou, aonde eu posso ofertar alguma coisa, porém eu não sou a instituição propriamente dita. Isso é bastante interessante, Isa, para você levar nesse formato do cuidado da saúde mental que se está propondo como uma nova meta, um olhar mais cuidadoso, que seja, sim, de preferência distanciado para que não haja exposição. Como que a gente faz nas empresas, doutor? Nós colocamos os embaixadores, que não são pessoas nem sequer da área da saúde, são pessoas treinadas para fazer o acolhimento. E a partir daí eu posso direcionar para uma plataforma que não está vinculada à instituição. quase ali como uma triagem, né? A gente sabe o quanto isso é útil na medicina, é importantíssimo, e às vezes falta um pouco dessa triagem, desse primeiro acolhimento, dessa primeira tentativa de entender ali o que está passando com esse aluno, né? Para daí então achar uma solução ou tentar arranjar um caminho para que ele solucione os seus problemas, né? Então isso acho que quando eu fui aluno de medicina, eu vi a diferença também que foi ser aluno de medicina e depois ser aluno de publicidade e propaganda, que eu vim aqui, a gente está na SPM, né, por sinal, muito obrigado aqui SPM, mas depois eu vim cursar publicidade e propaganda aqui e foi uma diferença muito grande entre os cursos, diferença de carga horária, diferença de tensão entre uma prova e outra, diferença de como eu me sentia depois de um erro aqui e como eu me sentia depois de um erro na faculdade de medicina. Então, essas questões, elas variam um pouco de curso para curso, mas o nosso trabalho se iniciou muito voltado e olhando para o estudante de medicina,
mas a gente reparou em muitas conversas com faculdades, em conversas com estudantes, e que esses problemas eles se diferenciam um pouco de curso para curso, mas eles existem em todos. Até alguns cursos que eu nem imaginava que teriam uma procura tão grande para os nossos serviços, por exemplo, alguns cursos de nutrição, até na São Camilo já comentaram para a gente que tiveram dificuldades, muitos alunos chegaram a falar sobre seu aspecto psicológico para o curso, para falar que não estava se saindo tão bem quanto gostaria ali no curso, por dificuldades, e que até a gente está percebendo que essa necessidade de um acompanhamento maior não é só ali no meio médico, mas na faculdade como um todo, né? Então, acho que isso vai ficar cada vez mais claro com o passar do tempo. Infelizmente, as doenças e sintomas relacionados a problemas psicossomáticos estão sempre aí e estão aumentando, né? Então, eu acho que as faculdades têm que trazer realmente um olhar mais atento para isso, e ferramentas como a do IMEC, do MEC, olhando mais para isso, auxiliam as faculdades a desenvolver melhores projetos voltados para apoio ao aluno, né? Então, queria saber também, professor, uma coisa que, conversando com algumas faculdades, tem sido muito trazido para a gente, o aumento do consumo de tanto psicotrópicos quanto realmente drogas pelos alunos durante o curso, desde o início do curso, desde o início da graduação. Isso vem aumentando. Alguns estudos saíram que o consumo de bebida por jovens tem diminuído muito, mas o de drogas não tem acompanhado essa diminuição, né? Então, eu queria até saber com o senhor se você tem visto isso também, uma maior procura por medicações psiquiátricas, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho a respeito disso. Sim, já faz um tempo, vários anos, que a gente tem observado que cada vez mais e mais alunos referem assim com bastante liberdade, com bastante sem nenhum pudor, coisa que na minha época talvez haveria, mas eu uso tal remédio. Oi? Um tabu maior. Um tabu que existia e aparentemente está caindo. Eu não sei se para o bem ou para o mal, mas há uma proporção que vai se agigantando aí de alunos que referem usar psicotrópicos ou geralmente porque estão fazendo tratamento com alguém e o médico está lhes receitando, né? Quanto ao uso de outras drogas, eu acho que isso é um problema já mais antigo, né? Com várias raízes na sociedade que a gente teria que abordar de uma maneira muito mais abrangente, tentando questionar estruturalmente como é que está a nossa sociedade se comportando no sentido de dar a esses jovens mais maturidade ou aquisição de resiliência à medida que eles vão crescendo, à medida que eles vão saindo da infância para a adolescência e da adolescência para a juventude. Então é um problema estrutural bem complexo. Acho que os dois problemas são, né? O problema de uma porcentagem muito grande dos nossos alunos universitários hoje reportarem que têm um diagnóstico psiquiátrico ou que fazem uso de um psicotrópico ou de vários, também é um problema estrutural da sociedade, que também precisa ser questionado e abordado de maneira multifacetada, e é um problema que, a meu ver, tem a ver com uma certa falência da nossa estrutura de colaborar para que essas crianças, adolescentes, se tornem mais maduros ou estejam mais maduros na época em que estão entrando na faculdade ou estão entrando no mercado de trabalho. Acho que talvez nós estejamos, enquanto sociedade, falhando nesse aspecto, porque parece que o aluno entra na faculdade cada vez num patamar de menor maturidade, é a impressão que eu tenho. Né? De menor aceite da frustração, né, doutor? A medicação, ela esconde o não aceite da frustração. Então, eu mascaro aquilo de alguma maneira, né? Sim. Isso é muito angustiante para a gente que é da área da saúde e olha para esse cenário de um estudante não maduro. Eu concordo com o doutor, tenho essa percepção. E eu leciono na pós-graduação, onde você falou, poxa, a pessoa já completou a faculdade, já está no nível de maturidade. Se esse curso de pós-graduação estiver vinculado ao trabalho como custeador dessa pós-graduação e ele não tiver um interesse real naquele tema, ele nem disfarça. Ele abre o computador enquanto você está ministrando a sua aula e você fala, poxa, e eu gosto muito da fala do Roberto Chiniachik, acabei de terminar um MBA com ele, onde ele expõe isso. Ele fala, a gente chega num nível de maturidade quando você está dando aula que você não olha mais naquele ponto focal daquele aluno que está te validando e você se sente confortável. Você vai olhar, sim, para aquele aluno que não está prestando atenção e não com um olhar de julgamento, porque isso não resolve. Poxa,
você está aqui e não está atento ao meu assunto, mas com o olhar, como eu posso te ajudar para que você venha para esse tema? Mas eles nem disfarçam. Se eles não tiverem interesse, eles não prestam atenção e ponto final. Isso é, no mínimo, esquisito, eu acho. E eu só pegando um gancho sobre isso, Tati. Eu acho que é importante a gente, no papel de docente, exatamente ter essas percepções que o Jaime colocou. E eu sei que tem um linear ali que a gente também tem que respeitar a individualidade do outro, não invadir o espaço do outro. Mas, por exemplo, alguns comportamentos, né? Eu não sou da área da saúde, mas o aluno está sempre de manga comprida. Lá na minha região é muito quente. Então, o aluno está sempre de manga comprida. O que está acontecendo, né? Ele está sempre bem quieto, de gorro. Isso está dizendo para a gente, eu acho que é um sinal, e eu sinto falta, enquanto docente, dessa capacitação, de me municiar de instrumentação, de instrumentos, para que eu possa ter essa identificação, essa sensibilidade, porque é meu papel, enquanto cidadã, enquanto docente, enquanto transformadora de uma sociedade. Eu preciso estar atenta, porque pode ser um oi, um tocar, olha, está precisando de algo, né? Você está bem? Talvez isso mude o cenário daquele dia, Até que sobre seja. isso, quando eu levei a proposta da Médicos para a faculdade que eu fiz medicina lá em Santos, eles falaram para mim, nossa, mas por mais que você tenha passado tudo isso dentro da faculdade com a gente, mas em nenhum momento você foi até o nosso psicólogo da instituição, né? E eu contei para eles que eu só descobri que tinha psicólogo lá depois que eu saí da instituição. Então, assim, não ia adiantar muito, porque... Então, acho que mais do que a instituição ter esse programa lá dentro, ela tem que falar sobre isso. Ela tem que mostrar que ela está ali com o aluno, que ela quer dar esse suporte para ele, que ela quer estar com ele nessa caminhada. E isso vai fazer diferença para o aluno, vai fazer diferença em como ele vai aproveitar o curso dele, como ele vai aproveitar os professores dele. Então, acho que isso é mais do que você olhar para aquele aluno que está tendo uma dificuldade no momento ali, ou está numa situação ruim, mas é olhar para um todo, de como a instituição quer que esses alunos levem o curso, levem essa parte da vida. Porque a faculdade é mais do que só 4 anos ali, ou 6 anos, enfim, que você vai ter que se dedicar. É um processo de vida, de você se conhecer, de você se conectar com você mesmo, de você aprendendo que você é bom, que você não é tão bom assim, do que você gosta, que não gosta. Então, essa parte da vida é uma parte que a gente também está muito suscetível a mudanças e também suscetível a ouvir um pouco de outras experiências. Então, acho que a faculdade pode sim proporcionar isso para os alunos. Essa parte que você falou da instrumentalização, é isso. O professor ele precisa ter um jeito de poder falar para um aluno que ele percebeu algum sinal ali e falar, ó, saiba que na sua faculdade também tem um suporte, se quiser vai lá falar, tá aqui, ó, pronto. Daí ele vai lá e ele pessoalmente vai e busca com toda a privacidade, né, que isso também exige. Então, mas eu acho que realmente as faculdades têm que facilitar para que os docentes também consigam lidar com esse tipo de situação. Eu fico um pouco, lamento um pouco, porque em algumas instituições que você passa para avaliar, você percebe que o núcleo de apoio é apenas pro forma, é apenas para atender um requisito de qualidade de um instrumento avaliativo. E é muito mais que isso, né? Existe muita seriedade em muitas instituições, mas é perceptível que existe porque eu preciso tá no instrumento avaliativo e ele é mais pro forma, né? Para alcançar um conceito melhor. Né? Exato. Instituição. Essa parte aí eu nem queria falar tanto porque me deixa nervoso. Mas eu acho que também isso acontece por um problema na estrutura de como isso é levado para ser averiguado nas instituições. Porque o instrumento que está avaliando a parte psicossocial é o mesmo que está avaliando a parte psicoemocional desses alunos, né? Então, assim, a parte psicopedagógica também está no mesmo instrumento. Então, se a faculdade oferecer uma parte de psicopedagogia muito boa, ela vai ter uma nota boa, independente de estar oferecendo uma parte de suporte psicológico mesmo para o seu aluno. Exato. Então, as ferramentas e a cobrança para essas instituições, ela tem que ser um pouco mais específica mesmo, para que a faculdade não consiga sair pela tangente assim, e fazer o que é necessário só, né? Então, bem-vinda à NR1. Graças a Deus. Sim, Até sim. Tati, agora chegou a sua hora. Nossa, Chegou a minha hora. craque do NR1 aqui. É super interessante a gente falar de uma forma simplista da NR1, como ela já existe há muito tempo e ela atribui responsabilidades para o colaborador e para a empresa, com o intuito de você ter ações onde você evite adoecimento ocupacional e acidentes. A NR1 olha para isso. Ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. O que mudou? Em maio de 2025, foi feita uma atualização incluindo riscos psicossociais nesse mapeamento. Então, a partir daí, o gerenciamento de riscos que a empresa necessariamente tem que ter, com relação a biológicos, por exemplo, a exposição à altura, dependendo do tipo de trabalho. Então, agora eu incluí os riscos psicossociais, onde eu vou ter que oferecer
uma mensuração. Então, eu tenho que primeiro mapear quais são os riscos psicossociais dessa instituição para, a partir daí, criar um programa. Que é isso que Simplesmente Corpo faz, porque isso tem que ser personalizado. Não Você tenha não dúvida. oferta a mesma coisa para todo mundo, que é o que tentam. Talvez, e por isso, Jaime, foi prorrogado para mais um ano as multas que vão ser aplicadas pelo Ministério do Trabalho em relação a esse mapeamento. Quais são os riscos psicossociais, gente? Não são fáceis de mapear. Eu estou falando de assédio sexual, de assédio moral, de sobrecarga de horário de trabalho. A partir do momento que eu coloco tudo isso para ser mensurado, as empresas dão um passo para trás. Será que eu quero que isso seja exposto? Caminho sem volta. Isso não tem saída. Quem começar agora a olhar para esses riscos psicossociais e colocar dentro da empresa alguma ação, vai se dar muito bem. Por quê? Porque aí eu estou mudando a cultura da empresa. Então, eu estou fazendo um processo que é longo, sim, é demorado, mas ele, startado, ele vai em algum momento acontecer. E quando a gente fala de instituição de ensino, nós estamos falando do aluno e do gestor e do professor. O letramento do gestor é absolutamente imprescindível para que se mude a cultura de uma empresa, de uma instituição. E nós aqui, professor, que estamos com um aluno jovem, temos que entender como que isso vai ser levado mesmo para a gente trabalhar esse etarismo com qualidade, que é outro assunto bastante interessante. Não vamos fugir disso. Nós, mais maduros, temos a experiência, o jovem traz o dinamismo, a energia e somos todos, sim, capazes de trabalharmos juntos. Então, a mudança da legislação é para uma obrigatoriedade do cuidado, mas ou eu olho para o copo meio vazio e acho que as empresas estão sendo punidas, ou para o copo meio cheio, que bom que alguém está olhando para isso. E que bom que vão facilitar essa instrumentalização de ferramentas relacionadas à saúde mental, relacionadas a esse apoio. Acho que antes da NR1 também era muito difícil você entender o quanto você estava fazendo pela sua instituição e se o que você estava fazendo era o suficiente, era o certo, era como deveria ser e qual a progressão que isso vai ter. Porque não adianta só criar programas que durem um ano ou que durem um período específico ou que sejam 4 palestras que vão fazer a respeito de saúde no trabalho e tudo mais. Tem que ser algo que seja contínuo, que seja que tenha muito aprendizado com cada etapa do processo, que a própria instituição consiga aprender, consiga olhar para aquilo e falar, bom, para aquilo ali eu não quero voltar. Percebi que eu saí de um lugar que não estava legal e que eu nem estava reparando, talvez. Então, isso é extremamente necessário. A NR1 vai chegar para ajudar as empresas, isso eu tenho certeza absoluta. Só não vai ajudar as que não quiserem ser ajudadas, né? As que ficarem com muito medo de trabalhar a respeito disso, de pensar e de gastar, porque sim, vai ter que gastar para instrumentalizar melhor, para trazer novas ferramentas, mas é normal. Tem gastos que vêm também com ganhos muito grandes e isso as empresas têm que conseguir ver também, que não é só gastar, Investimento é mesmo, um investimento né? de verdade, né? Então, isso... nos papos que a gente tem com as faculdades é difícil colocar essa parte de vamos investir em uma novidade aqui, mas as faculdades têm se mostrado muito interessadas, têm se mostrado abertas para conversa, então fico feliz com ver que pelo menos estão reparando que precisa de uma mudança, né? Então esse é o primeiro passo. A São Camilo, que o professor João Paulo me acompanhou em algumas reuniões lá com eles, é impressionante a estrutura que ele já tem com o NAPS deles, o núcleo de apoio ao aluno, né, é bem impressionante, perto de outras faculdades que eu já vi. E conversei com a psicóloga deles também, responsável ali pelo núcleo, e as histórias que ela trouxe também são histórias que você vê que independem da faculdade, mas tem faculdades que conseguem trabalhar com aquela história de uma maneira um pouco melhor. E às vezes eu ouço histórias em outras instituições e você vê que a história meio que parece que acaba no meio, sabe? Desistindo de seguir com a história. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco e em algumas instituições eu vejo isso menos. Mas eu acredito que vai mudar. Acredito que todas têm aumentado a visibilidade de problemas como esse. Então, e queria saber como você tem visto essa nova etapa da São Camilo em relação a novos programas, a inovação e continuar crescendo como faculdade. A São Camilo, por exemplo, é uma faculdade que tem nota 5 no MEC. E o que leva uma faculdade de nota 5 para querer continuar melhorando, querer continuar investindo em inovação? Então, queria entender com o senhor também como você vê a São Camilo e esse processo dela. Eu acho que todos lá estamos muito felizes com essa recente aquisição, né, a nota 5. E isso é fruto de um trabalho já que vem há longos anos se processando, a coordenação principalmente da reitoria, alguns docentes envolvidos
no processo de avaliação e credenciamento tem se esforçado há vários anos e eu não vejo nenhum tipo de perda da energia agora que se obteve a nota 5. Não, pelo contrário. Eu vejo que todas as pessoas continuam muito empenhadas em manter o tônus e progredir para patamares ainda superiores. Um dos exemplos é justamente essa preocupação para com a saúde mental dos estudantes, não só do curso de medicina, mas dos outros cursos também. Acho que a médicos, e você, Jaime, e os seus sócios aqui, a sua equipe, né, a Tati, e as pessoas, todo o trabalho que vocês fazem, eu espero que haja capilaridade cada vez maior para dentro da instituição, e com a ajuda de vocês a gente consiga talvez abarcar outros sofredores ali, silenciosos, não só no curso de medicina, mas eu posso falar da área da saúde, que é a minha há 35 anos, eu não sei bem como é isso nos outros cursos universitários, mas ali eu vejo que os mesmos sofrimentos dos estudantes de medicina perpassam todos os demais das áreas da saúde, seja na nutrição, na enfermagem, na fisioterapia, na psicologia. Então, eu acho que essa é uma ação que, por exemplo, serve para mostrar o quanto tem havido de empenho na busca da inovação e na busca de patamares de excelência cada vez maiores. É engraçado que nesses cursos que a gente se coloca para cuidar do outro, para olhar para o outro, para entender o outro, né? Até a parte da saúde, da medicina, da psicologia, da nutrição, mas a gente acaba deixando de olhar para si mesmo, né? Então a gente acaba esquecendo de que a gente tem que prestar atenção no paciente número 1, que é você, né? Então acho que isso, independente de ser na medicina, isso acontece mesmo, acontece com grandes cargas de trabalho, com grandes cargas de estudo. Acontece quando a gente vê algum amigo que não está legal na faculdade, quando a gente está sofrendo junto com alguém ali. Então acho que também uma parte que eu acho que as faculdades deveriam olhar mais é como ajudar os alunos a se ajudarem. Isso, eu estive estudando sobre algumas faculdades que fazem isso fora daqui do país, e elas fazem alguns programas que empoderam muito o aluno, tanto a respeito da sua própria saúde mental, de criação de diários emocionais, por exemplo, de diário que você consegue ver sua progressão ali nas suas semanas, no seu mês, como que você estava, por que você estava assim naquela determinada época. Então, ferramentas como essa ajudam, e ferramentas de conectar alunos, conectar um aluno com um veterano que ele tenha para falar a respeito do curso. Então, esse tipo de ação também ajuda muito na graduação, né? E outra coisa que ajuda são rodas de conversas, grupos de conversas. Sim. Esse tipo de atividade também, que seja presencial, que seja online, que as pessoas consigam se conectar, sentir que ela tem pessoas também passando por aquilo que ela está passando, ou olhando para aquilo que ela está olhando, é importante, e cabe também às faculdades abrir um pouco mais esse jogo para isso, né? E uma coisa que eu tenho certeza que eu vi muito por aqui é que os alunos estão muito interessados nisso. Então, eu te digo que dentro das empresas, você pontuou, testamos inúmeras ferramentas, várias que funcionam super bem, mas nada dá resultado como a roda de conversa. Gente, é impressionante como o ser humano, né, doutor João, Sim. tem a necessidade de verbalizar a dor. E ele se sente igual. E a Isa trouxe uma questão que eu acho ultra relevante, Isa, que é a autorresponsabilidade com a sociedade. Sim. A gente tem que entender que tudo que muda, não muda o aluno, o estudante, a faculdade, muda tudo, gente, muda tudo. Nós somos dessa sociedade. As sociedades desenvolvidas olham para o ser humano como um instrumento de mudança do ambiente. Então, concordo contigo, Jaime, essas conversas, essas oportunidades das pessoas sentarem e se sentirem seguras para uma exposição são extremamente interessantes. Fazemos isso muito nas empresas e funciona. Eu tenho um relato aqui, eu estava até conversando com vocês ali, né? Lá na nossa instituição, em especial no curso de medicina, né? Pela coordenação e o NDE. E é um diferencial, porque acredito que aqui em São Paulo a gente não consiga fazer isso, né? Mas na proximidade da sede do curso, existem os prédios onde eles moram, né? Então a moradia é próxima, atravessa a rua, eu estou dentro da faculdade. Então o que acontece? Os veteranos meio que ficam, eles acolhem, né? Então eu sou o seu embaixador, eu sou o seu padrinho, e aí, por exemplo, a Isa faz 2 dias que não coloca o lixo para fora. A Isa não apareceu hoje para tomar o café, a Isa não foi na lavanderia do prédio, acontecendo alguma coisa. Então ela traz esse assunto para dentro do núcleo docente do curso, que leva para o NAPS, né? E aí a gente tenta entender o que está acontecendo
com este aluno, né? Então a gente, poxa, faltou 2 dias da aula, né? Não participou, o que está havendo, o que está acontecendo? A gente tem que tomar cuidado porque eles são responsáveis, né? Já tem ali sua maioridade, então eu não posso entrar em contato com o pai, né? Então, mas eu preciso olhar para isso, né? Porque é importante. Então a gente trouxe isso e a gente acaba monitorando, acompanhando, acolhendo, entendendo um pouco mais os sofrimentos, né? E trazendo para outros cursos, por exemplo, eu tenho a filha de uma amiga que faz veterinária, né, medicina veterinária. E eu percebo que os alunos de veterinária, eles vêm para o curso e eles vêm com... Eu não gosto de ser humano. Minha paixão está ali no meu pet. Né? Interessante. E quando ele vai para o curso e aí ele vai para a prática, é frustrante porque ele pensa no pet, aquele pet fofinho, saudável. O seu pet. O seu pet. Não é, que ele vai de pet, agora do seu pet. Que vai ser apenas vacinado, né? E quando ele se depara ali com um acidente, com um tratamento mais sério, ele fica em choque. E agora, o que eu tenho que fazer? Então, toda a habilidade técnica para lidar com aquela situação, ele está precisando de apoio. Porque ele está ali para cuidar do pet dele, não daquele pet que está precisando de uma cirurgia. Né? Então, o pet está ali todo machucado. O que eu faço com aquilo? Aí, fica em pânico. Eu sei da habilidade, testei, mas na hora da prática, do lidar, eu falo, não, agora eu vou embora desse curso. Né? Então, ter esse tato, ter esse olhar. Os alunos da engenharia de computação são um cadinho mais reclusos, né? São mais introvertidos. E aí, por exemplo, ter eles próximo a um curso que é um pouco mais agitado, como uma agronomia, né? Tem um perfil diferenciado também. A gente tem que tomar cuidado, porque pode causar algum bullying ali, né? E por bobeira, por exemplo, tem uma amiga do meu curso de agronomia que está interessado num menino da engenharia de computação. Mas ninguém sabe, porque ele não quis pronunciar, e a gente tem que respeitar, que ele é laudado autista 2, nível 2. E aí? Ele não gosta de aproximação. E aí os amigos da agronomia querem aproximar os dois para se relacionarem, porque a amiga está interessada, mas ele não quer, ele não aceita. Então esse espaço é meu. Me respeite. Então, isso tudo tem que ter um olhar, uma percepção que é muito sutil e muito difícil. Eu estou dizendo novamente, eu não me sinto capacitada para isso. Eu me sinto... Tá, e essa situação, como eu posso ajudar? Eu não sei. Não sei, Jaime, eu acho que, doutora, a gente precisa aprender a fazer isso também. Então, essas capacitações, essas rodas de conversa, como que eu posso lidar com isso? Não me envolver, porque é uma situação totalmente atípica, não é nem pedagógica, mas, de certa forma, pode causar uma frustração, tanto para o aluno de engenharia, quanto para a aluna de agronomia. O que eu posso fazer para amenizar, para deixar mais leve, mais gostosa essa situação? Né? Eu não sei lidar com esse tipo de situação. Queria dar 2 exemplos, posso dar, que me ocorreram agora, de memória, e tem a ver bastante com essa questão da roda de conversa e com a última pergunta que o Jaime me fez sobre o que a São Camilo continua fazendo para continuar firme na nota 5. Olha, eu me lembro que quando eu era aluno, tinha 20 anos de idade, na minha faculdade, a Santa Casa, tem uns corredores e vários blocos, e tem umas passagens subterrâneas que conectam um bloco ao outro, e tem também, sobre os corredores, tem uns terraços que, quando tem sol, todo mundo vai para lá tomar sol, e dá para transitar entre os blocos por esses, como se fosse um jardim suspenso, né? Ali naquele grande quarteirão no centro de São Paulo, onde está instalada a faculdade da Santa Casa. E nós tínhamos ali um professor, aliás, muito caro para mim, com quem eu estive antes de ontem, numa visita presencial, um professor que naquela época fazia uma roda de conversa. Era uma disciplina, pertencia ao 3º ano, mas era uma disciplina sem nome, uma disciplina inominada, em que os alunos se sentavam numa rodinha de cadeiras, ali no Jardim Suspenso, quando tinha um solzinho, e nós conversávamos com esse professor, que tinha uns 20 anos mais de idade que nós, e conversávamos sobre qualquer coisa. Ali naquela época, a gente tinha em média 20 anos e tinha entrado na faculdade em média aos 18 anos de idade. O que era o assunto principal? Eram as nossas primeiras tentativas de conversar com os pacientes à beira do leito para colher uma anamnese. Então, o professor... Difícil, não? E o que você sentiu, quais foram os seus medos, porque cada aluno tinha que fazer isso individualmente. Podia fazer em outros horários, não precisava ser no período rigidamente naquele do horário letivo. Podia vir à noite, podia vir num sábado, no domingo, mas tinha que colher uma boa anamnese daquele doente. Isso era um trabalho para uma outra disciplina. Mas a gente ia conversar sobre o que a gente estava sentindo ao fazer essa tarefa nesse outro momento, na roda de conversa com o professor Mário Sposati. E essas rodas de conversa ficaram muito famosas. Na época, eu tenho certeza que nenhum aluno egresso da Santa Casa possa ter esquecido desses momentos. E o outro exemplo que eu queria dar, e aí tem bastante a ver com o que o Jaime me perguntou por último, lá na São Camilo também nós fazemos...
graças ao projeto, ao programa de mentorias, nós fazemos rodinhas de conversa com os alunos ingressantes, os primeiranistas, e eu acho que tem havido um investimento para tornar o ambiente da mentoria cada vez mais humanizado e, por extensão, todo o ambiente acadêmico cada vez mais humanizado, né? Tanto é que a professora que coordena, Renata Dutra, esse programa de mentoria, ela tem nos estimulado a fazer, ela já faz, algumas reuniões são ali fora, no cafezinho, ou são um happy hour em que cada um traz um comes e bebes ali, e ela também, e fica uma roda de conversa bastante na acepção da palavra, embora esteja acontecendo num ambiente acadêmico. Então, esses programas de mentoria, que praticamente todas as faculdades hoje em dia estão enveredando por esse caminho, porque também vale conceito, né? Também vale pontuação, mas precisa ser algo assim, não só para ganhar a pontuação, precisa ser algo consistente, precisa haver reflexão, precisa ver qual é o método que eu vou usar para abordar aquele aluno que parece que está mais alienado, está isolado de todas as atividades, que sempre diz que nem venho nessas mentorias, essas conversas não servem para nada. Vamos então elaborar um jeito de pescar esse aluno e trazê-lo. Tem que haver consistência nesses programas de mentoria e não só o interesse pelo conceito, né? Sensacional, sensacional. Eu estava até aqui pensando o quanto que o ambiente precisa ser seguro, né? Isso que é uma fala muito difícil também, porque você dá o espaço e a pessoa ter a coragem da exposição precisa realmente se sentir num ambiente seguro. E aí tem que usar as ferramentas, né? Adorei os exemplos do doutor, falam muito desse talvez ambiente descontraído também, né? Não Sim. Alguma coisa que a pessoa se sinta ali. Hoje a gente tem que trabalhar neurodiversidade. Quem aceitar vai doer menos, porque é sobre isso. Nós temos esse leque de comportamentos diferentes. Então, a gente nunca vai conseguir chegar no todo, por essa diversidade mesmo. E está tudo bem. Eu acho que você criando um ambiente seguro e alguém com uma estrutura de fala que traga, assim, ferramentas para o outro, vai dar certo. Agora, a gente tem que começar. Não adianta ficarmos no mundo do pensamento, olha, talvez se nós fizermos assim ou assado, não, gente, vamos tentar, vamos experienciar, olha, isso aqui deu super certo. A gente percebe pela diferença das empresas, isso funciona nas universidades e nos diferentes cursos, como você falou, porque são pessoas com expectativas diferentes. Sim. A gente não vai ter receita. Vai ter que testar ali, experimentar e ver o que dá certo. Mas você vê, doutor, isso que o senhor colocou no primeiro exemplo, tão antigo, que alguém já tinha esse entendimento da pessoa ter um espaço de fala ali. Sensacional. E acho que as ferramentas que a gente tem hoje em dia, a telemedicina, os vídeos e tudo mais, a facilidade que a gente médicos. tem. Exato. São todos para promover realmente uma facilidade, uma inserção maior das pessoas que às vezes não se sentem tão representadas ali dentro da faculdade ou nos grupos que tem na faculdade. Se ela quiser, então crie um grupo próprio. Chame pessoas que você acha que se pareçam com o seu estilo. Crie um grupo ali, converse com pessoas de outras faculdades, converse com pessoas de outros cursos. Então, acho que isso também tem que ser um pouco mais estimulado para que os alunos não saiam um pouco da bolha dele também. Eu acho que eu não expliquei aqui nesse podcast, mas eu fiz uns anos de medicina e senti que eu adoeci fazendo medicina. Enquanto eu estava na graduação, eu estava adoecendo. E eu não estava conseguindo reparar isso, até que repararam para mim. Até que falaram para mim, bom, você não dá para ver que você não está sendo 100% você, que você não está do jeito que você que você é animado, tudo mais. Então, essas coisas, às vezes, a gente também precisa de um empurrãozinho, assim, de alguém que vai lá para você e fala, ó, já deu de você ficar reclamando das coisas, triste desse jeito. Às vezes tem que mudar alguma coisa porque é isso que está causando essas sensações, esse mal-estar no dia a dia. Então, até me perdi um pouquinho aqui, mas era mais para falar disso, né? De realmente esse suporte e alguém trazendo para você um apoio pode melhorar completamente a sua experiência ali na instituição, né? Na faculdade, na graduação. A coisa que a gente mais trabalha é fazer as perguntas certas, né, doutor João? Sim. Porque se você não... você sempre... Numa palestra, por isso que a gente não trabalha hoje com as palestras, porque a palestra é você derramar o conhecimento, estudei e falo com autoridade sobre isso. É válido? Mas esse formato não faz perguntas. Não provoca interações, né? Entendeu? Então, essa necessidade da pessoa, quando você faz a pergunta, traz a reflexão. E a reflexão fala, olha, sempre que eu fizer igual, eu vou ter o mesmo resultado. Então, como eu faço diferente? E aí traz essa reflexão. Eu acho que quando... Desculpa, professor. Pode falar primeiro, professor. Eu não vou esquecer o que eu vou falar.
Que bom que eu passo. Pode- Eu acho importante, né, nessa fala também, quando também resgatando um pouquinho anteriormente, da importância da auto-administração estar sensibilizado para o que está acontecendo, né? Quando eu vou implementar, por exemplo, a NR1, não adianta pegar um pacote pronto, uma solução pronta de outra instituição a um preço mais acessível. Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo porque eu tenho que sentir quais são as percepções. Cada um é único, a cultura é diferenciada, o jeito de fazer o trabalho é diferenciado, a equipe é diferenciada. Então, assim, eu costumo dizer, não sou eu não me lembro o autor da frase, mas a cultura mata a estratégia no café da manhã. Não lembro quem, se foi Alvin Toffler, não me lembro quem. Mas se a gente não olhar para o todo, não se sensibilizar e não entender, não diagnosticar, não mapear quais são essas dores, que ambiente é esse, como eu vou tratar esses riscos, qual estratégia será melhor aplicada para esse tipo de cultura, para esse tipo de empresa. Instituição de ensino superior é a instituição de ensino superior, porém, existem muitas peculiaridades, existem muitas diferenças, né? Sem De dúvida. missão, visão, valores, de estratégias, enfim, você tem que olhar para esse todo. Não adianta preparar uma instituição para tirar uma nota 5 ou para ter um belo programa, talvez enlatado ou não, de uma boa. Ai, deu muito certo esse projeto de NR1 na instituição Y. Não traga para cá, porque a minha realidade É é diferente. outra. Então, eu tenho que diagnosticar, mapear, definir os KPRs, né? Definir o que eu quero mensurar, o que eu quero melhorar, o que eles que estão usufruindo desse ambiente, né? Os colaboradores, os atores Almejam, né? que vão transformar, que vão dar o resultado para essa instituição, o que eles almejam e que isso tem a ver com a cultura. Então, acho muito importante conhecer e mapear, porque é bem personalizado, não tem como. Concordo contigo. É uma consulta médica, né? Cada indivíduo é único, né? Com suas peculiaridades, né? Seu biotipo, enfim, tem toda uma construção ali que eu tenho que olhar, vários construtos, né? Sim. Eu ia falar aquela hora o seguinte, tem bastante a ver com o que a professora acabou de falar sobre não dá para pegar um pacote pronto e achar que vai ensinar, vai dar certo em todos os ambientes, né? E a Tati também havia acabado de falar que é preciso que se criem espaços de segurança onde o funcionário da empresa ou o aluno da faculdade se sinta à vontade para se expor. E isso às vezes acontece de forma assim imprevisível, né? Às vezes aquelas pessoas ou aquele professor que está mais em contato no dia a dia com um determinado aluno escuta alguma coisa e vai atrás e aquilo não estava bem no script, não estava no programa, né? Eu acho que isso precisa ser bastante valorizado porque é aí que aparecem o verdadeiro sofrimento das pessoas nesses momentos. Porque se a gente for fazer aquela coisa massiva, por exemplo, aplicar escalas diagnósticas em todo mundo para ver quem tem diagnóstico de depressão, quem tem diagnóstico de ansiedade, aí a gente vai estar reforçando uma tendência de um autor que eu li há poucos dias, até mandei para o Jaime, a matéria falava assim, parece que o ensino universitário virou um objeto de gestão tecnocrática. E está meio que massivo, né? Falar, então vamos ver quem está doente, quem não está, quem tem diagnóstico, quem não tem, quem usa psicotrópico, quem não usa, como isso tudo fosse, se isso fosse resolver, mas não vai resolver, porque se não houver essa escuta individualizada para cada um dos sofredores, a gente pode perder o fio da meada, a gente não vai ter resultados tão efetivos. Quer dizer, em vez de gestão tecnocrática, a gente precisa ter escuta atenta e cuidado verdadeiro, cuidado real, né? Eu tenho tido a impressão muitas vezes que os alunos meus que mais estão em sofrimento são, por um lado, aqueles que estão ou tendendo a se isolar, a ficarem alienados, e também aqueles que estão no outro extremo, aqueles que apresentam a sua saúde mental de maneira espetacularizada. Né? Contando para todo mundo os diagnósticos que eles sofrem, os remédios que eles tomam. E, quer dizer, quando eu olho para essa forma de pedido de ajuda, a impressão que eu sempre tenho é, pô, esse aluno acho que não está ainda em contato com o seu verdadeiro sofrimento. Porque, por isso que aquela hora no início nós falamos do tabu, eu falei, não sei se é para o bem ou para o mal, porque, olha, as pessoas que lidam com o sofrimento dessa forma, de estarem ou tentando auferir ganhos secundários do tipo, eu quero que a minha
horário de prova, em vez de 1 hora eu preciso de 2 porque eu sou doente. Eu quero que a minha substitutiva não seja cobrada. Eu quero que o professor meu seja trocado porque eu não gostei desse professor, ele é assim, assado, ele não olhou muito bem para mim quando eu falei que eu tenho tal diagnóstico. Bom, aqueles que acabam exagerando nos ganhos secundários, ou aqueles que espetacularizam demais o seu estado, eu acho que não está bom, acho que não é por aí também. É que nem aquilo, qualquer besteira que você faz, erro que você comete, falando que o TDAH... Vamos culpar o TDAH ou o TEA para tudo. Imagina, doutor João Paulo, isso dentro das empresas. É Sim. extremamente utilizado como uma brecha. Não, mas olha para mim, eu sou super frágilzinho, eu sou diferente, eu mereço algo Sim. diferente, e se a empresa não olhar para mim, eu aciono ela. Sim. Então, quando o Ministério do Trabalho e Emprego traz a NR1 para a gente mapear o risco, nós sabemos que muitos colaboradores vão utilizar essa possibilidade para um ganho secundário. Eu me senti prejudicada moralmente, não fui cuidada com o meu TDAH, com o meu grau de autismo ou com qualquer outra dificuldade, então não olharam para mim com o devido cuidado, eu aciono juridicamente. Vão ser utilizados sim essas aberturas e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o doutor colocou de uma forma que eu absolutamente concordo. Isso existe o extremo da utilização errada de todo e qualquer processo de autoconhecimento e autocuidado, e a gente vai ter que cuidar disso. Olhar para isso com intenção, para também trazer o letramento. Olha, isso daqui está fora do script, não é esse o caminho. Sim, porque em vez de ajudar, talvez favoreça a falta de maturidade, né? Porque, quer dizer, uma vez que eu posso ter uma série de exceções, gozar uma série de liberdades que outros não podem, o que a média não pode, mas eu posso porque eu tenho um diagnóstico, um rótulo X, ou eu uso a medicação Y, isso acaba, talvez, atravancando ainda mais o ganho de amadurecimento, o ganho de resiliência, o ganho de capacidades cognitivas, porque aí, eventualmente, algumas pessoas se apoiem nessa e se torna conveniente. É engraçado que isso que surgiu com um tabu tá virando quase um jeito de se sentir pertencente. Porque as pessoas vão me entender porque tem tanta gente passando por isso, eu sou assim, e as pessoas elas vestem essa camisa mesmo, como se fosse de um time, de algo que te representa, e isso é péssimo. Você não pode se sentir também representado só de uma única forma ou por um momento da sua vida que você está de uma determinada maneira. Então acho que realmente é complicado. Eu acho que também é um pouco da fase que a gente está, de sair do tabu para entender um pouco melhor sobre o assunto, mas para sair do tabu tem que sair dando uma porrada, né? Então, acho que a gente ainda está nessa porrada, não está entendendo muito bem como agir com isso, mas eu acredito que está indo na direção certa, assim, né? Realmente é não deixar, às vezes, pessoas próximas, não deixar não, né? Mas, assim, sempre estar de olho quando alguém próximo também vem falar pra gente sobre muita medicação que está tomando, ou sobre ele se vê como alguém, eu sou depressivo, eu tenho TDAH e vou ser assim para... Eu, quando estava na faculdade de medicina, no primeiro ano da faculdade, eu fui num psiquiatra e fui num neuro e fui diagnosticado com TDAH. Eu lembro lá até do teste lá que eu fiz com ele e tudo mais. Voltei para casa e falei, putz, agora já estava difícil a faculdade, agora tá mais difícil, porque agora eu tenho TDAH, agora já era. E na verdade, isso daí foi o que me ajudou depois de um tempo, depois que eu aprendi a como lidar com ele, que me ajudou a seguir em frente na minha carreira e fazer as coisas que eu gosto e tudo mais. Mas nessa hora que eu tive esse diagnóstico, eu comecei a tomar Ritalina e Venvance para estudar, porque eu falei, bom, se eu tenho uma deficiência um déficit de atenção, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar minha atenção para que eu consiga ir para a prova. Eu estudava assim 10 horas, 8 horas para as provas, tipo, em um dia seguido assim, chegava na prova, não lembrava mais nada. Horrível. Daí eu falei, mas não é possível. Eu, além de ter TDAH, acho que eu sou burro, mesmo, não tá tendo jeito. A questão é que eu tava tomando um remédio que tava me deixando atordoado. Essa é a verdade. Eu tava atordoado tentando estudar mais do que eu conseguia, tentar estudar alguma coisa que eu não tava gostando de estudar e que talvez eu só devesse ter mudado do que eu tava estudando e ia melhorar. Talvez, cadê aquele TDAH todo agora que eu não tomo mais nenhum remédio e tô conseguindo levar as coisas tranquilamente. E eu não tô falando isso contra a Ritalina, contra a Venvance, mas a gente não se rotular e às vezes não olhar pra gente como algo que tá quebrado ou tem algum defeito, que às vezes pode sim, esse tabu ainda existe da gente olhar para questões de saúde mental como um problema que a gente tem e não como uma característica só, ou uma característica que às vezes passageira também. Então, mas eu acho que quando eu parei com a medicação, foi quando eu comecei a respeitar um pouco mais o jeito que eu sabia estudar, o jeito que eu gostava de estudar, o que eu gostava de estudar.
Então, daí melhorou. Então, eu senti que também foi uma dificuldade que eu tive durante a faculdade, a utilização da medicação também. Fantástico. Acho seu depoimento fantástico. Acho. Eu acho que aí ele responde aí o que o doutor falou, né? Você descobriu qual é a sua dor, né? Não ficou usando como fator secundário o teu diagnóstico, pelo contrário, você entendeu e agora estou... Mas dito isso, descobri, indo em muitos psicólogos, fui mais de um para descobrir um psicólogo que eu realmente me conectasse, que me sentisse tranquilo para falar, para me abrir. Então isso também é um processo, né? Se alguém aí estiver procurando um psicólogo, estiver começando com um psicólogo agora, dê mais uma chance para ele, dê um pouquinho mais de tempo. E se não der certo, muda, tenta de novo. Isso me ajudou muito. Eu sei que, independente de eu ter percebido isso ou não na faculdade, foi com a ajuda de outras pessoas também. Isso eu tenho 100% de certeza. Que se eu tivesse sozinho, eu ia continuar na mesma onda que eu estava, na mesma bolha que eu estava de pensamentos e tudo mais. E alguém precisava ir ali e furar essa bolha. Então é importante, por isso que é importante podcasts como esse, ou falar de assuntos como esse, porque às vezes é um puxão de orelha que você precisa, às vezes é um carinho ali que você precisa para se olhar um pouco com mais atenção. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente pergunta por que eu, e eu sempre falo, e por que a gente não pergunta por que não eu? Se eu posso estar num momento de sofrimento, num momento de dor, a vida é esse ciclo, né? Nada é tão bom que dure para sempre, nem nada é tão ruim que também dure para sempre. Eu vou escolher me deslocar desse lugar, mas o doutor, que conhece bem a psicanálise, né? Se a gente não aprofundar, não for realmente na causa, na raiz de todos os processos, assim como na medicina, você sempre vai tratar na superficialidade, tratando com um medicamentinho, ou então, hoje eu vou fazer uma massagem e vou sair do meu momento de estresse. Hoje eu vou sair com a galera, vou beber, vou me divertir. E a profundidade da onde está a minha dor e por quem que eu vou ser acolhido e ouvido. E também trazer todas essas reflexões, né? As perguntas que trazem as reflexões. E acho que é um assunto que eu queria trazer também, que a gente comentou muito nessas últimas conversas sobre como cada instituição é única e sobre como cada curso também tem suas diferenças. E uma coisa que eu ouvi quando a gente começou com o projeto da Médicos, e que eu ouvi mais de uma vez, foi que talvez nosso projeto não conseguisse perdurar, porque esse problema que eu estava tentando diminuir era um problema de capitais, era um problema de cidade grande. Isso eu ouvi mais de uma vez. Falei, essas coisas assim, quando você vai mais para o interior, isso daí tá mais tranquilo. Não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a minha percepção é que, realmente, em uma cidade como São Paulo, as questões de estresse, de ansiedade, parece que estão mais afloradas. Eu acho que é um pouco natural também pelo entorno, né? Você olha para cá, cadê o mar, cadê os parques, as florestas? Então, não tem tanto, então dificulta um pouco. Mas eu não acho que isso seja um problema de cidade grande. Eu acho que isso acontece com o ser humano, independente de onde ele esteja. E queria te ouvir um pouco a respeito disso, que está numa instituição que não é aqui na Grande São Paulo, mas que está dentro do estado. Eu acho, não tenho certeza. Todas as instituições são feitas de seres humanos e eles são os mesmos em São Paulo, em Nova York, Tóquio, Votuporanga, Paris, que é uma cidadezinha de 2.000 habitantes ali próximo a nós. Eles são cheios de percepções sobre a vida, sobre o mundo, sobre as suas expectativas, sobre os seus quereres, que não os diferenciam daqui. Sim, aqui a gente tem alguns estresses ambientais, alguns estresses de ruídos, de transporte, de trânsito, que não temos lá. Temos talvez uma qualidade de vida, talvez respirar um ar puro, talvez sair ali no quintal da minha casa, tem uma jabuticabeira, ou um pé de amora, tem caju. É fácil você chegar e ir para o fundo da sua casa falando, parece que eu estou num sítio, né? Então, a gente tem esse contato com a natureza que para alguns é muito bom para sair um cadinho do estresse, mas eu também tenho meus problemas globais, eu também tenho minhas ansiedades, eu também estou fazendo o curso A, B ou C, que eu tenho expectativas que eu devo sanar. Então, assim, a solução que você traz é tão importante para nós, em Votuporanga quanto aqui em São Paulo. É a mesma realidade, são as mesmas dores. A gente está em contextos diferenciados, em espaços físicos diferentes, em ambientes diferentes, mas a angústia deste ser humano é igual, é muito similar com a que está vivenciando aqui. A pessoa que está naquele prédio, naquele ambiente de trabalho, naquele coworking, é a mesma. É a mesma aflição, a mesma angústia. Todo mundo está aqui querendo um espaço, um lugar ao sol. Eu quero ter sucesso, eu quero progredir. Todo mundo busca, né? E às vezes se depara com como. Ou então, eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso? Não me encontrei a minha essência, não entendo o motivo de estar aqui, né? Todo mundo tem essas preocupações. Eu acho que isso é pertinente do ser humano. Então, independente de ter uma qualidade de vida ambiental
no interior de São Paulo a grandes capitais. Isso é real em qualquer lugar, penso eu. Não tenho um estudo científico, não tenho nenhum dado casuístico sobre isso, né? Mas eu entendo que é. Você sabe que eu li um artigo outro dia que citava a drogadição no ambiente rural. Não sei se o doutor viu alguma coisa mais recente sobre isso. Eu não vou citar a porcentagem, porque eu não me recordo, mas foi um estudo específico, né? Como aumentou o uso de drogas no trabalhador que vive num ambiente rural. Então é isso, a busca pela novidade, ela está intrínseca no ser humano. Então o jovem, ele vai fazer mas como que eu consigo alguma coisa diferente? Aí está o perigo e que a gente tem que olhar para isso como um todo. Temos que atender toda a população com as suas diferentes realidades. Sim. Se a gente procurar estudos de prevalência, comparando cidades grandes ou áreas muito urbanizadas contra áreas rurais, a gente não encontra nada de significativo a favor de um lado ou de outro quanto à prevalência de transtornos como depressão, ansiedade, transtornos por uso de substâncias. Então, isso geralmente é um olhar enviesado, né, de alguém que está tentando defender o seu ponto de vista, que talvez sejam as pessoas a que o Jaime se referiu no princípio da Fundação da Médicos, mas não há nada de científico, né? Todos esses diagnósticos psiquiátricos, isso já foi testado, já foi visto, se há uma prevalência maior na área urbana em comparação com áreas rurais, e não há nada de significativo. E eu concordo com a Tati, acho que as questões universais, né? Quer dizer, por que o ser humano se sente, às vezes, em certas épocas da vida, fragilizado ou impotente ou amedrontado, os sofrimentos de algumas transições no ciclo da vida, isso é inerente ao ser humano, isso é universal, não importa se é em Tóquio, São Paulo ou Madrid, quer dizer, a necessidade de a gente elaborar estratégias e instrumentos para detectar sofrimento e cuidar melhor do sofrimento, incluindo também o autocuidado, isso é universal, isso não tem nada a ver com área de moradia, se é urbana ou rural. Até esses dias eu te mandei um link com um artigo de Portugal que mostrava ali, até o título do artigo era que mais da metade dos estudantes universitários estão em burnout e 40% dos estudantes universitários relata o uso de psicotrópicos. Então, assim, não é só no Brasil, não é só nas capitais, não é só no interior. Isso está acontecendo no mundo, é algo que está se internacionalizando, né, esse problema. Então, realmente é algo que tem que ser olhado independente de onde está essa instituição, de onde está esse paciente, né? Sim. Isso aí. Essa banalização do burnout também, do diagnóstico burnout, me desconforta deveras. Eu ia falar, esse ia ser o gancho aqui. Todo mundo está burnoutado agora, todo mundo já usa esse termo assim com certa popularidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Diagnósticos são feitos por profissionais qualificados para aquela interface, né? Então, vamos Eu queria ouvir de você, Tati, como que as empresas têm feito em relação a isso para, assim, se proteger um pouco às vezes, porque a gente sabe que existem mais diagnósticos do que deveriam estar sendo dados ali de burnout, às vezes até autodiagnósticos de burnout, né? E como isso chega em um funcionário para a empresa, como que isso funciona e como que a empresa pode se defender um pouquinho. Porque, na minha visão, um jeito da empresa se defender bem é auxiliando bem esse funcionário para que ele entenda se é exatamente isso que ele tem, se ele precisa de uma ajuda ou não. É ali que ele vai conseguir. Então, acho que é um jeito da faculdade, da empresa pensar dessa forma, né? Como você enxerga. Está corretíssima a tua colocação. Na verdade, não se tem isso bem desenhado dentro das empresas. É uma construção ainda muito insípida, assim, muito... A gente está olhando para... E eu percebo que muitas empresas contratam simplesmente corpo para gringo ver. E para nós, eu e a Adriana, a gente diz assim, tá tudo bem. Nós queremos pôr o pé lá dentro. Depois a empresa vai ser capaz de ver essa mudança. Porque isso é estratégico para uma mudança de cultura mesmo. Mas não estão nem um pouco preparados. Ficam extremamente assustados. Eu trabalho numa empresa que tem 100 mil colaboradores. Eu trabalho no plano de saúde dessa empresa, na área de gestão. E eu digo para vocês, gastos em saúde estão muito relacionados, estão mascarados com as questões de saúde mental. Isso é um fato. Então, o dado é falho, gente. Um diretor, um CEO, um CMO de uma empresa, ele não vai falar, estou me afastando porque tive um episódio de pânico ontem. Não, ele vai falar, bati o dedo mindinho na quina da cama, quebrei o dedo, hoje não vou para a empresa.
Então, o dado é muito escondido, a empresa não está preparada para nada disso, porém, traz a própria regulamentação do Ministério para que se olhe para isso de uma forma obrigatória inicialmente e que a própria mudança de comportamento vai alavancar essas percepções dos empresários, das grandes companhias, porque a companhia, a gente mede turnover, absenteísmo e o presenteísmo. Você acha que uma mãe em Votuporanga, ou aqui em São Paulo, ou onde eu moro em Curitiba, uma mãe com um filho doente, está presente de verdade no trabalho? Com a cabeça ali, capaz de tomadas de decisões mais elaboradas? Eu vivenciei essa semana uma colega, uma enfermeira, o filho dela é super saudável, tem 27 anos, menino super inteligente, trabalha na área da tecnologia e ele teve um quadro febril, acabou internando, tinha uma patologia ali diferente na investigação. E, gente, essa enfermeira estava solo porque a par dela está em férias. Olha que situação bizarra. Como que a empresa enxerga uma funcionária que já está sobrecarregada, cobrindo as férias da colega que faz o mesmo trabalho, e a moça interna o filho numa investigação que ficou uma semana internado, um jovem de 27 anos, extremamente saudável. Que tipo de cobrança eu faço na cabeça de uma pessoa dessa? Então, sabiamente, a minha gestora deslocou outro profissional que não tem a mesma capacitação nem qualificação, mas minimamente vai dar um suporte nesse momento para poder amenizar essa situação. Essa pessoa não está capacitada nesse momento a trabalhar com tanta qualidade. Essa é a vida como ela é. Ficar claro que a gente precisa falar mais disso dentro das instituições para aprender a lidar mais, né? Aprender tanto da parte de cima quanto dos funcionários mais da parte da base ali. Todos têm que saber lidar com situações como essa, porque vão aumentar, vão continuar aparecendo, né? E acho que é um pouco por aí. Mas, já está chegando a nossa hora, então queria já puxar para um encerramento aqui do nosso papo. Mas, primeiro de tudo, agradecer muito vocês, porque acho que foi mais um episódio muito legal, especial aqui para mim, principalmente, para a MedLife. Mas eu acho que eu queria ouvir de vocês assim uma percepção, uma coisa mais bem pessoal mesmo, de, bom, por que vocês vieram aqui hoje falar a respeito de saúde mental dos universitários? O que vocês veem que deveria mudar, ou que vocês gostariam que mudasse? Ou alguma coisa que vocês tenham visto ali na sua família, ou em pessoas próximas, que você acha que tem um caminho a ser percorrido por aí? Gostaria que vocês deixassem essa última mensagem também para as pessoas, porque aqui são visões não só do que a gente estuda, mas do que a gente sente também e percebe por aí. Então, queria ouvir de vocês. Bom, eu quero começar agradecendo a MedLife, agradecendo a Isa, agradecendo ao Dr. João, porque você sempre oportuniza isso para a gente, Jaime, essa fala. E se nós mudarmos, ajudarmos, não uma mudança no sentido de querer colocar num molde, não, mudarmos a percepção do jovem, nós estamos proporcionando um país melhor, um futuro melhor. Então, eu agradeço imensamente, isso é genuíno, a oportunidade de estar com vocês que trouxeram tanto conhecimento, tantas verdades aqui, que vão de encontro ao que eu acredito. Obrigada, Jaime. Eu também gostaria de, na mesma linha, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, Jaime, que você fez a apresentação da sua solução, eu me encantei porque a solução tem propósito. A minha vida tem propósito e o meu propósito em estar aqui nessa contribuição, primeiro, é gratidão. A minha sensação, o meu sentimento é de gratidão. E sim, não sou poliana, mas eu sei que dessas pequenas ações a gente consegue chegar muito mais próximo daquilo que a gente acredita. Eu acredito muito na sua solução, acredito muito em tudo que a gente discutiu aqui e acredito muito nas conexões, né? Está sendo muito gratificante para mim, está sendo uma oportunidade única. Graças a você, Jaime, muito obrigada novamente, de conhecer pessoas assim extraordinárias, né? E de ver que a gente não está sozinho no mundo, né? A gente tem um propósito de fazer melhorar, seja uma pequena ação, e que a gente possa contribuir para essa melhora. Então, você é o pivô disso tudo, Jaime. Obrigado. Obrigada. Bom, eu já agradeci bastante no começo, então eu não vou me repetir agora, Jaime, mas eu queria comentar assim, algo que eu elaborei um pouco mais nos últimos dias, que tem a ver com aquela frase do Nietzsche, que talvez você conheça bem, que um homem, às vezes, não consegue se livrar dos seus grilhões, mas consegue ajudar um amigo. Parece que você está fazendo isso através da Médicos, através da MedLife, apesar de ter sido um estudante da área da saúde que, de repente, deu um passinho atrás e deu uma guinada e foi por um outro caminho, né?
E dar um passinho atrás e procurar outro caminho é uma das características, é um dos apanágios das pessoas resilientes. A gente precisa saber dar um passo atrás e procurar um caminho mais permeável, né? Mais pérvio à nossa passagem. E uma coisa muito interessante é que por muitos anos, eu estou falando da área da saúde porque é a área que eu conheço melhor, os profissionais de saúde muitas vezes são comparados, né, no mito de Quirón, né, aquela pessoa que tem uma ferida e que por ter sofrido ou por estar em sofrimento se torna um pouco mais sintonizada com os sofredores e talvez se torne mais capacitada a uma assistência empática com o sofredor. E o mito de Quirón tem sido muito utilizado para falar, né, é o curador ferido. Será que o médico vocacionado, a enfermeira vocacionada, a fisioterapeuta, a nutricionista são curadores em potencial, embora feridos? Mas isso tem todo o lado de ter sido muito bonito e ter servido de recheio para as nossas aulas de psicologia médica há décadas, mas a gente talvez tenha parado por aí. Isso é bonito e acabou. E vamos trabalhar. Não, tinha que ir um pouquinho além, a gente tinha que completar. Bom, mas se há uma ferida ali no cuidador, ela precisa estar sendo eternamente reavaliada e pensada no sentido de curada, no sentido de que se busque pelo menos um alívio para essa ferida do curador ferido. Isso geralmente não é falado, a gente pega o aspecto romântico, somente o aspecto romântico e positivo do mito e toca para frente e joga nossos jovens aí no mercado de trabalho e às vezes tendo ele tido pouca oportunidade ao longo do curso de graduação de repensar as suas feridas. Precisamos mudar isso, né, Jaime? Sem dúvida. Até em relação a isso, se você parar no pensamento por aí, você não descobre quem está ferindo o curador, né? Uhum. Então, isso daí também é um próximo ponto de tentar entender o que causa esse sofrimento de quem está buscando ajudar também. Sim. Então, acho que um último ponto que eu queria deixar também, que a Isa trouxe aqui sobre gratidão. Eu acho que, sim, isso daqui, esse podcast, todo esse movimento que a gente faz, o nosso projeto, é também gratidão a quem olhou para mim em um momento que eu não estava tão legal e falou, vai, dá uma olhadinha nesse daí, vai se cuidar um pouquinho mais, vai passar um tempo melhor para você. Acho que isso foram pequenas ações de pessoas que melhoraram muito a minha vida e eu acho que a gente pode fazer isso com o próximo também. Então, eu queria para quem estiver vendo esse podcast aqui, quem estiver ouvindo a nossa conversa, nossas histórias, que possa ir num próximo encontro com alguém que talvez possa desabafar um pouquinho com você, que você possa abrir um pouco de espaço para ele, né, para ele falar com você. Acho que esse é o principal ponto, da gente cuidar de quem está do nosso lado, que é o mais importante, né? Então, fico muito feliz que a gente tem instituições pensando nisso e pessoas também tentando ajudar e promovendo ajuda por onde passa. Então, muito obrigado. Foi mais um ótimo podcast aqui. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Tati, também. A Adri também. E muito obrigado. Até mais.